décadas de vitórias e conquistas inesquecíveis. Os anos 60 e 70 consagraram o Cruzeiro como um dos grandes do futebol brasileiro e mundial. Depois de tanta fartura, a galeria de títulos do Barro Preto viveu uma longa estiagem. Os anos 80 não foram tão generosos com o time e o coração do torcedor cruzeirense. A China Azul teve que se contentar com a conquista de 3 títulos estaduais. Para o torcedor apaixonado, a gente sempre está lembrando, poxa, aquela época quando eu estava com tantos anos, o Cruzeiro estava indo muito mal, eu estava indo bem. Então acho que a década de 80 foi uma década marcante assim pela repetição assim, de insucessos. Né? O Cruzeiro não foi muito feliz nos anos 80, não ocupou o lugar que ele merecia e que ele estava tomando, né? Desde a década de 60. A década de 80 mesmo foi, um ponto fora dessa história, dessa saga de conquistas do Cruzeiro, de crescimento. No final do milênio, a história reconduziu o Cruzeiro a um lugar de destaque. O time refez as pazes com as conquistas e levou para sua sala de troféus 5 títulos estaduais, as Copas Ouro, Master e Centro-Oeste. O Cruzeiro venceu ainda a Recopa, a Supercopa dos Campeões, chegou ao tricampeonato da Copa do Brasil e ao bi da Libertadores da América. A gente começou muito mal, muita crítica. Os 3 primeiros jogos, me parece, foi derrota. E a gente teve que criar um clima dentro da gente, uma força muito grande para tentar reverter. Ainda conseguimos se classificar. Aí daí era jogos de mata-mata, o Cruzeiro foi crescendo e chegou ao título. Foi um campeonato muito difícil, com muitas críticas no começo. E a gente superou isso tudo. E o time, graças a Deus, naquele ano foi um ano muito feliz para todo mundo. Em 93, o Cruzeiro revelou ao mundo um menino que, por 2 anos seguidos, seria considerado o melhor entre todos os jogadores de futebol do planeta. Apesar do curto período em que viveu na Toca da Raposa, Ronaldinho marcou sua passagem com vitórias inesquecíveis, títulos importantes e gols, a especialidade do fenômeno. Paulo Roberto convidou a gente para ir à Toca no dia seguinte de um jogo da Libertadores da América. O Cruzeiro tinha ganhado do Boca Juniors de 2-1 e lá o Paulo Roberto me apresentou um garoto. Eu fiquei abismado assim, com o tamanho do menino, assim, um garoto mesmo, parecia um ginasiano de 16 anos. E ele, esse é o cara, grande cara do Cruzeiro aqui agora, a grande esperança do Cruzeiro é o Ronaldinho. Foi um negócio que essa imagem eu não vou esquecer nunca. A partir desse momento da Toca da Raposa e tal, e aquele garoto, né, o moleque mesmo ali, o Skank estava começando, e aí ele se aproximou, me lembro que ele pediu um disco do Skank e tal. E a partir de então a gente criou até uma certa amizade. E tem outras coisas curiosas com o Ronaldo, né? Uma vez em que a gente estava fazendo um show no Rio de Janeiro, ele ainda estava no PSV, e eu, coincidentemente, numa época que o Skank se apresentava muito ainda com camisas de futebol, eu estava com a camisa do Ajax, que era exatamente o rival do PSV na Holanda. O Ronaldo apareceu e falou, e eu fiquei super surpreso, a gente, pô, Ronaldo, e aí? Aí ele falou, pô, tô magoado com você usando a camisa do Ajax aí e tal, não sei o quê. Aí eu falei, poxa, não seja por isso, tira a camisa agora. Então, pois vai tirar e pôr uma do PSV que eu trouxe aqui pra você. Como é que foi a pressão no início, logo que você chegou a substituir o Ronaldinho, que era o grande ídolo, o grande artilheiro do Cruzeiro? É uma pressão muito grande, né? A responsabilidade também era enorme, né? Porque o Ronaldo, na época, com a idade que ele tinha, já estava na seleção brasileira, já tinha sido campeão mundial. Mas eu dei conta do recado. Eu acredito que os primeiros 6 meses foi um pouco complicado, mas depois a gente conseguiu ganhar muitos títulos, né? Copa do Brasil, Libertadores e 3 vezes campeão mineiro, né? Então acho que deu para substituir bem o Ronaldo.
Mais do que um torcedor apaixonado, Alberto Rodrigues é um verdadeiro cúmplice dos triunfos do time da Pampulha. Locutor esportivo da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, soltou a voz para narrar mais de 1000 gols do Cruzeiro. Atenção, passou, pode erguer, para trás, demorou, o time vai marcar, tudo gol, engraçado, eu já era cruzeirense desde garoto, quando vim de Araxá para Belo Horizonte, gostava muito daquela camisa azul. E quando entrei no rádio, né, evidentemente que quando entrei no rádio, eu narrava jogos do Cruzeiro, do Atlético, do América, mas a partir de 1977, quando eu voltei para Itatiaia, a Itatiaia fez uma divisão de locutores, porque ela estava perdendo a audiência do torcedor cruzeirense, que tinha mais torcedor do Atlético. Então o narrador passou a narrar os jogos do Atlético, que é o Billy Gonza, eu passei a narrar os jogos do Cruzeiro. Quer dizer, então, mais ou menos vestiu-se a camisa do Cruzeiro com o narrador e a camisa do atleticano com o outro narrador. Engraçado, o Cruzeiro já me levou, eu fui já 3 vezes ao Japão para narrar jogos do Cruzeiro e consegui narrar uma vitória do Cruzeiro no Japão, que foi aquela decisão da Recopa. O Cruzeiro perdeu nos pênaltis, o placar foi de 0-0. Na decisão do Campeonato Mundial, em 97, o Cruzeiro perdeu de 2-0. E num jogo amistoso, que eu também fui companheiro do Cruzeiro, numa chamada Copa do Rei, o Cruzeiro venceu de 2-1. Esse foi o lugar mais longe que eu narrei jogos do Cruzeiro. Eu já narrei mais de 1000 gols do Cruzeiro, mais de 1000 partidos do Cruzeiro. A gente faz uma revista light, mas é uma revista que mostra coisas assim que às vezes nem na mídia não tem sido explorada, sabe? Então a gente busca esse outro lado para mostrar aquela intimidade do jogador para com o seu público, né? Ele nos escreve, ele pede, ele quer ver a história do jogador jovem, né? É o caso do argentino Sorin, né? O número de cartas nossos enormes, nós inclusive focalizamos. Eu não esperava com tão pouco tempo ser eleito o melhor do ano, esse carinho tão especial que tem a torcida com a gente. E eu prefiro muito mais isso, que significa que você está fazendo as coisas bem, que não ser reconhecido, não? Porque significa que você está passando pela vida como um cidadão mais ou como um jogador mais. E eu sempre trato de ser especial com o crescimento futebolístico. Quem é que manda no futebol mineiro, o Cruzeiro ou o Atlético? Claro que é o Cruzeiro, né? Por enquanto está sendo o Cruzeiro, mas eu sou atleticano. A Raposa. Raposa, Galo. É o Galo, com certeza é o Galo. Eu acho que é o Cruzeiro, né? Cruzeiro, é claro. Raposa. É o Atlético. Atlético. Cruzeiro, é claro. Cruzeirão, né? O Cruzeiro não tinha uma grande torcida, então o que nós fizemos? Vamos pegar a meninada, porque daqui 10 anos o Cruzeiro vai ter a maior torcida de Minas. E começamos então a comprar lápis, caderno, borracha, fazer artigos de promoção do Cruzeiro. E com isso nós contamos com a boa vontade dos jogadores que iam nos grupos escolares fazer distribuição desse material. Com isso, além da presença dos jogadores, que eram os ídolos, os garotinhos dos grupos escolares recebiam caderno, régua, lápis, todo material escolar. Me espelho nele sem vergonha de dizer. Para mim foi um exemplo de dirigente, foi importante demais para o Cruzeiro, me dou muito bem com ele e já falei para ele várias oportunidades. Eu me tornei cruzeirense por causa daquela equipe que ele montou. O Felício fez a Toca da Raposa, que também foi um marco na época. Imagina a Toca da Raposa 20 anos atrás. Hoje a Toca é um monumento da torcida cruzeirense. Imagina isso há 20 anos atrás, não é? Era realmente um negócio fantástico. Estamos fazendo a Toca 2, não demos nome ainda, mas é um dos maiores centros de treinamento do Brasil. E então eu fico feliz, não é? De ser comparado ao Felício, para mim, é motivo de orgulho. O Cruzeiro hoje, eu diria que é a segunda religião do mineiro. Nós temos 5.600.000 torcedores, não é, no estado
e é uma alegria. No interior do estado, principalmente, eu diria que são 10 cruzeirenses para cada concorrente, não é? Sem querer, claro, menosprezar a torcida do nosso adversário também é grande. Aos 80 anos, o time que nasceu Palestra e que um dia foi Ipiranga quer alçar voos mais altos, romper fronteiras e colorir o mundo de azul e branco. O Filipão, muito mais do que um treinador, foi um investimento, não é? Nas categorias de base, a gente faz um trabalho forte na base. O Felipe está dando oportunidade a todos os jogadores. Eu espero muito. O Felipe, todos os clubes que passou, ganhou título. E o Cruzeiro nunca ficou, pelo menos nesses 6 últimos anos, um ano sequer sem ganhar pelo menos 2 títulos, né? Não é à toa que fomos aí o campeão da década. O Felipe, pela sua tradição de ganhar títulos, pelo seu comando, eu tenho certeza de que 2001 vai ser o ano do Cruzeiro. Você ganhou 2 Libertadores, o Cruzeiro também. Você disputou 2 vezes o Mundial entre clubes e perdeu as 2 vezes. Esse ano é hora de... E o Cruzeiro também. Exato. Então, nós vamos ter que... vamos ganhar a 3ª juntos e irmos ao Mundial juntos e ver se tiramos o pé do barro lá no Japão para ver se conseguimos esse título que é inédito para mim como técnico e para o Cruzeiro como clube. A receita seria, como segundo o técnico do time antigo de Florestal, né, que é maldade, correria e gol de cara. Depois arrecua e fica veiaco. Ganhar uma Libertadores é um prêmio para todo profissional e principalmente para um clube organizado como é o Cruzeiro, né? Tendo depois a possibilidade de ganhar o título mundial, que é um título inédito. Então, acho que isso daí seria bom para todos. Eu comecei aqui e sendo campeão, ficando na história, é tudo que a gente mais quer. Eu já tive a sorte de ganhar com o River no ano 96 e é uma coisa muito especial, não? É o torneio mais importante das Américas e o que a gente tem mais na cabeça, por mais que temos o Campeonato Mineiro, as Minas e talvez a Copa do Brasil, a verdade é a Taça Libertadores, que é a mais bonita também para jogar. Onde quer que a gente esteja, no Brasil, fora, a gente já leva a nossa condição, né, de mineiro, brasileiro e cruzeirense. O Cruzeiro não pode se queixar. É um time que tem todos os títulos, a não ser o de Mundial. Quando menino, né, eu sonhava, eu era torcedor do Cruzeiro, e o Cruzeiro me deu tudo aquilo que eu almejava em termos de vida, em termos financeiros, que eu pude dar conforto aos meus pais, que nós viemos de um berço humilde, né? Então, para mim, foi importantíssimo ter jogado quase 15 anos no Cruzeiro. Do ponto de vista assim, de torcedor, eu me dei bem. Porque eu fui torcer por um time que era um time considerado pequeno. E o Cruzeiro começou a ganhar tudo em Minas e ganhar coisas importantes no Brasil. Sinto muito feliz pelo que eu realizei no Cruzeiro e que eu recebi. O senhor sabia que o senhor foi um herói e é tratado como um herói na história do Cruzeiro? Eu acho que foi. Não posso falar assim, convencido, né? Mas eu acho que foi. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade és um grande campeão. Os gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade és um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, Cruzeiro querido.